Como aqui as atividades não param, eu gostaria de chamar agora nosso companheiro de gestão, Thales Fornazier, e a companheira de gestão, Maria Liduína de Oliveira e Silva, que vão apresentar para a gente agora o lançamento de algo muito importante que a gente se orgulha muito nessa gestão. Boa tarde a todas, a todos e todos. Eu sou Liduína Oliveira, sou uma mulher paraense, descendente afro-indígena, cabelos lisos, longos, escuros, uso óculos e também um pouco gordinha aqui, tá? Então, nós queríamos começar agradecendo a presença de todos vocês aqui. Nós saudamos e cumprimentamos todos, todas e todos aqui nesse momento presente, para um momento muito importante que é o lançamento da plataforma antirracista. Então, é com muita emoção que temos a honra e a felicidade de participar, juntamente com o nosso querido Thales, aqui da gestão, do lançamento da plataforma antirracista neste 17º IMPES. É uma plataforma inédita, construída pela BEPS, nessa gestão aqui se respira a luta, sob a presidência do professor Rodrigo Teixeira e de todas, todos e todes, companheiros e companheiras que fizeram essa gestão de forma resistente, combativa, afetiva e doce. Nem acreditamos que chegou o dia do lançamento da plataforma racista, um dia tão esperado, um dia memorável, histórico, e que nos emociona muito por essa conquista tão cara e tão necessário na nossa sociedade brasileira, estruturada na desigualdade social e na desigualdade étnico-racial. Essa plataforma carrega em si toda uma construção histórica de muitas gerações e de muitas gestões da BEPS, que agora vimos materializar-se em defesa da educação para as relações étnico-raciais, para a sociedade, por uma educação emancipatória, para os direitos humanos e para a formação em serviço social, seja no âmbito da graduação e da pós-graduação e da educação permanente, que rompe não apenas com o mito da democracia racial, mas também com o mito da democracia intelectual, fundamentada numa perspectiva de totalidade histórica. É uma plataforma que subsidia, potencializa e tece mediações, ações no âmbito da formação e do trabalho profissional, como bem foi colocado todo esse momento aqui que nós estamos vivendo. E que constrói posicionamento e subsídios e conhecimentos para avançarmos em uma formação efetivamente anticapitalista e antirracista, a exemplo da construção dos GTPs, do documento de subsídios para o debate sobre a questão étnico-racial na formação em serviço social, das pesquisas, da produção da ciência e da produção do conhecimentos. Do levantamento sobre a inserção, do levantamento recente, que daqui a pouco o Thales também vai colocar para a gente, de um levantamento que nós fizemos no âmbito dos programas de pós-graduação sobre a educação para as relações étnico-raciais da BEPS, a BEPS itinerante, das lutas pelas cotas na graduação e na pós-graduação, cotas para docentes negros e indígenas nas universidades, da construção das ações afirmativas, das publicações em livros e periódicos com ênfase nessa temática e muitas outras que se capilarizam nas diferentes regiões do Brasil. O desafio foi de construirmos a plataforma em um contexto pandêmico, onde também já foi colocado aqui, um dos mais afetados foram a população negra, os povos indígenas, nesse desgoverno, no governo genocida que nós estamos vivendo, finalmente saindo, fascista, machista,
sexista, homofóbico e racista. Em um contexto de ataque à ciência, ao obscurantismo, bloqueio das verbas, falta da permanência estudantil de modo geral, o desfinanciamento da educação, da pós-graduação e da pesquisa, a guerra cultural, deslegitimação do pensamento crítico, das ciências sociais e das humanidades. Ao mesmo tempo, venceu a democracia, as lutas sociais, os movimentos e a construção coletiva para combater o governo Bolsonaro, né? A construção coletiva em torno da plataforma antirracista se deu pelas lutas sociais, pelos direitos humanos, pelas articulações, pela junção de ativistas, militantes, estudantes, docentes, estudiosos, pesquisadores, pesquisadoras, que se dedicam na defesa dessa causa e, em resposta a esse contexto, elaboraram a plataforma antirracista afro-indígena. Essa construção uniu e une não somente militantes e pesquisadores negros, negras, indígenas na defesa da causa, mas também contou com a participação dos próprios indígenas, negros, negras e afro-indígenas. Queríamos demais agradecer toda a comissão que trabalhou na elaboração. O Thales vai fazer esse agradecimento específico a cada uma, né, que esteve com a gente nessa construção. Nós queremos lembrar também que a plataforma nasce da articulação entre a graduação e a pós-graduação como mais um ato político de celebração do marco histórico dos 75 anos da ABEPS. Então, essa plataforma antirracista, com referenciais bibliográficos de livros e periódicos, né? Hoje, ela já é realidade, ela está no ar, ela está no site da ABEPS, e parafraseando Angela Davis, quando uma mulher negra se movimenta, toda uma estrutura social se movimenta com ela. Nessa lógica, podemos dizer que quando os povos indígenas, a população negra e os não negros e não negras e não indígenas se unem, não há como a transformação social não acontecer. Revolucionamos-nos. Acessem, comentem, compartilhem e tragam sugestões para a plataforma racista, alimentem e dialoguem com a plataforma antirracista. Para a BEPS, a luta de classe em defesa da classe trabalhadora unifica as lutas, traz afetos, alegrias e resistências na direção da emancipação humana por uma educação, emancipatória. Então, vamos seguir resistindo na defesa da democracia, no combate ao patriarcado, à LGBTQIA+, fobia, ao capacitismo, no combate ao racismo e contra o extermínio dos povos indígenas. Aqui se respira a luta. Bom, boa tarde, né, para todos, todas e todes. Primeiro eu queria fazer minha autodescrição, né, sou um homem negro, cabelos crespos, grandes, estou com uma camisa estampada, com estampa africana. E, como a Lido disse, é um momento para a gente assim, de muita alegria, né, porque a gente sabe que esse momento, né, de lançar uma plataforma antirracista, afro-indígena no site da ABEPS, né, tem um significado muito importante, né, para a gente. E aí também, em nome da Lidu, eu quero saudar, né, toda a gestão aqui Se Respira Luta por ter tomado a pauta, né, a questão étnico-racial enquanto uma pauta prioritária para a gestão. Eu acho que todas e todos sabem dos desafios ainda em relação a esse debate, das lacunas, né, da necessidade de superar uma mera adesão formal a esse debate, né, um discurso performático em relação à luta antirracista. Então, sem dúvidas, né, todo o acúmulo que a gente construiu no interior dessa gestão, né, em relação à plataforma, os dados, né, dos programas de pós-graduação, é um avanço muito significativo no sentido de fortalecer a própria direção emancipatória do nosso projeto profissional. E aí, né, nesse momento, eu acho que toda essa construção, né, que a gente fez no interior da ABEPS, né, a partir da comissão temporária de trabalho, que agora há pouco a gente vai nominar e agradecer às companheiras, fica muito na nossa mente, né, até um trecho que a gente compartilhou no colóquio de pós, mas que ele representa esse momento, né, que é um trecho extraído do livro Saúde das Mulheres Negras, Nossos Passos Vêm de Longe, organizado pela Jurema Werneck, Maísa Mendonça e Evelyn White, que diz o seguinte: o que os colonizadores não entenderam foi a profundidade das nossas alianças. Quando nos arrastaram da África para os portos do Haiti, Jamaica,
Cuba, Mississippi e Brasil, não sabiam que nossos corações separados continuariam a bater como se tivessem um só corpo, e que nossas vozes, mesmo fraturadas, continuariam cantando em uníssono. E esse é o sentimento que representa esse momento, porque esses 2 anos de gestão, a gente, coletivamente, né, nós erguemos nossas vozes, e mesmo atravessadas pelas fraturas do cotidiano, a gente continuou cantando o nosso desejo coletivo e reafirmando o nosso compromisso ético-político com o debate étnico-racial. E aí a gente também, é importante agradecer, né, assim, a participação fundamental das companheiros, né, que participaram da comissão temporária de trabalho intitulada Formação Antirracista e Promoção da Igualdade Étnico-Racial, que foi fundamental para uma série de ações que foram desenvolvidas em relação a essa discussão durante essa gestão. Né, a gente dá ênfase a 2 principais ações, né, que é a plataforma, que é esse momento da plataforma, e a pesquisa sobre o debate étnico-racial, realizada com 35 dos 36 programas de pós-graduação da área, que ainda, provavelmente, essa semana a gente vai conseguir colocar no site e divulgar para todas. Mas, para além disso, essa comissão realizou uma série de atividades, debates, acúmulos, formações internas, uma comissão que teve uma participação de pesquisadores negros, negras, indígenas, quilombolas, estudantes de pós-graduação, e essa comissão foi responsável por esse acúmulo e pelo resultado de tudo que a gente construiu. Então, a gente quer saudar as companheiras Sheilinha Dias, da Nacional, que esteve com a gente na comissão, a Renata Gonçalves, que foi coordenadora de pós da Sul 2, as representações discentes de pós em ABEPs, né? A Sara, a Rosicler, que esteve com a gente, da região Sul 2, as companheiras externas da gestão, né, que em algum momento também tiveram com a gente, contribuindo, a professora Tereza Martins, a professora Maria Helena Eupídio, a professora Andréia Rocha, a Loiva, companheira, né, que esteve com a gente nessa tarefa, construindo, também compõe o GTP ampliado, o Wagner Amaral, a Elis Pancararu, a Gilza Ferreira, a Marli de Araújo, o Leonardo Dias, o João Paulo Valdo, né, foram pessoas que tiveram aí com a gente durante esse período que a gente né, acumulou em relação a essa discussão, inclusive reconhecendo a necessidade de avançar ainda mais no debate indígena. Né? Se dentro do debate étnico-racial a gente vive uma lacuna significativa, a questão indígena, né, precisa ainda de nossa maior atenção, né, da gente se debruçar ainda em relação a isso. Então, a gente está muito feliz, né, de conseguir lançar essa plataforma, que está aqui no site, a gente já vai apresentar o site. A gente sabe, né, que a plataforma ela é um esforço inicial dessa gestão, né, a gente ainda tem muito que avançar, que adensar, né, a plataforma, mas a ideia é exatamente esse pontapé para que as próximas gestões, as pesquisadoras da área, né, todo o coletivo da categoria possa contribuir com indicações, com sugestões, com avanço em relação a esse debate. Né? Mas a gente entende a importância desse momento no sentido de que essa plataforma, sem dúvidas, é um ponto de partida fundamental para contribuir com os cursos de graduação, de pós-graduação, para adensar esse debate no interior, né, da formação graduada, pós-graduada, na revisão de projetos políticos pedagógicos, de currículos para pós-graduação. Né, assim, essa plataforma expressa que a gente tem lacunas, mas a gente já avançou e tem ponto de partida muito importante na área em relação à produção, né, de debate ancorado, né, articulada à direção emancipatória do projeto ético-político profissional. E aí eu acho que é fundamental a gente demarcar que avançar coletivamente na luta antirracista é fundamentalmente avançar na direção emancipatória desse projeto profissional, né, para construir uma sociedade radicalmente livre, humanamente emancipada. Derrotar o racismo, o sexismo, LGBTQIA+, fobia é pressuposto. Né? Não tem como a gente construir um mundo livre, né, para os nossos corpos sem destruir o racismo. Né? Não tem como a gente construir uma sociedade anticapitalista sem destruir o que azeita e estrutura a máquina de exploração do capital. E aí, nesse sentido, esse debate também se coloca fundamental e importante, porque a nossa própria formação social brasileira, né, a própria construção do racismo na sociedade, faz com que a questão racial ela estruture e dê contornos particulares para a questão social, né, que é a razão de ser dessa profissão, como o professor Zé Paulo Neto vai dizer. Então, é fundamental ressaltar que essa é uma tarefa não só
de negros e negras, indígenas e quilombolas. É uma tarefa de todas e todas que, de fato, né, se colocam na trincheira, né, da luta por uma outra sociedade. E aí, nesse sentido, é um debate que tem que perpassar todos os conteúdos curriculares, todos os núcleos de fundamentação, numa perspectiva de viés analítico. Né? É um debate que é importante garantir sua especificidade, mas é um debate que tem que ser estruturante da formação, porque a própria questão racial ela é estruturante da questão social e o principal elemento da nossa formação social brasileira, como vai destacar Clóvis Moura. Então, é fundamental que a gente consiga se apropriar desse debate. Né? A gente sabe que a gente está nesse movimento, né, de precisar se qualificar, de precisar avançar, mas é fundamental que todas e todos nós se coloquemos, né, nos coloquemos nesse lugar de avançar. Né? Não tem como a gente avançar, de fato, numa perspectiva revolucionária, numa transformação radical da sociedade e na própria direção emancipatória do projeto descolado desse debate. Né? A nossa luta é por uma sociedade desracializada, em que a raça não seja mais um marcador social de exclusão, de iniquidades e de violência. Mas isso pressupõe, no campo imediato, a gente estar articulado com todas as lutas pelo fim do racismo para a construção de uma sociedade emancipada. E aqui também eu quero né, dizer da nossa solidariedade, como já foi comentado, em relação ao companheiro do MST de Tocantins, que foi um estudante do serviço social do curso Pronera, cacheado presente, né, e são exemplos como esses, né, que aconteceu, infelizmente, com cacheado, que acontece a cada 23 minutos com pessoas negras, com jovens negros, mulheres negras nesse país, né, que nos colocam ainda mais na necessidade da gente fortalecer essa luta. Né? Sem luta contra o racismo, não há luta anticapitalista. Então, nesse sentido, né, que eu acho que a gente quer ressaltar a importância dessa plataforma e, muito rapidamente, mostrar, eu vou pedir licença para ficar em pé, mostrar aqui no site, né, para quem ainda não acessou, não conheceu, como que a gente consegue ter acesso a essa plataforma. Aqui, né, na aba do lado esquerdo do site, embaixo do periódicos da área, a gente criou, né, a aba aqui, plataforma antirracista. E quando a gente clica nesse item, se puder clicar aí fazendo favor. Quando a gente clica nesse item, aparece 2 subitens, né? Que é subsídios para o debate, que é o documento, né, construído pela gestão 17 e 18, né, que a professora Maria Helena Elpidio teve à frente, que é importantíssimo esse documento, né? Inclusive, ele tem que ser a nossa bússola do ponto de vista de orientar o debate étnico-racial na graduação, na pós, pensando na dimensão do ensino, da pesquisa e da extensão. Né? Então, um documento fundamental também para a gente poder se apropriar. E aí a gente colocou ele em destaque, né? E no outro item, né, sugestões por área. Quando a gente clica nesse item, pode clicar por gentileza, vai abrir essa página com indicações. A gente construiu a plataforma fazendo indicações de materiais por matérias / áreas. Então, e aí todo o item desse que a gente clicar vai abrir um documento com uma série de indicações. Então, dentro das sugestões por área, a gente tem sugestões para o debate da formação sócio-histórica, capitalismo, questão social, acumulação capitalista e desigualdades sociais, economia política, ética profissional, política social, movimentos sociais, introdução ao serviço social, fundamentos, estágio supervisionado, processo de trabalho e serviço social, outras indicações gerais e algumas revistas temáticas da área. Né? Como a gente disse, é um esforço inicial, mas a gente entende que é um pontapé muito importante para avançar nesse debate. Inclusive, a gente não poder dizer mais que a gente não tem ponto de partida. Né? Então, acho que, né, essa plataforma representa esse avanço no sentido desse indicativo. Né? Então, essa é a nossa tarefa, né, Lido? A plataforma está no site, então acessem, comentem, compartilhem, contribuem com esse processo, que, né, para a gente tem um significado muito importante a gente, né, ter conseguido dar conta dessa tarefa. Né? Bom, aproveitando esse momento, né, como o nosso tempo é muito breve aqui, a gente quer chamar também, aproveitar esse momento importante, chamar as companheiras, né, da Frente Nacional de Assistentes Sociais no Combate ao Racismo, também para poder fazer uma intervenção e uma leitura de uma carta.
Então, boa tarde a todos. Nós chamamos a todas as pessoas que integram a Frente Nacional que subam aqui, por gentileza. O pessoal que está aqui na plenária, que está no IMPES. Convidamos aí as companheiros que estão aí, para que subam. A nossa frente ela é formada por assistentes sociais de diferentes regiões do nosso país, de diferentes espaços de trabalho. É uma frente bastante ampla, algumas pessoas já estão aqui, outras chegando, e outras envolvidas aí nas tarefas do IMPES. Mas nós queremos, nesse momento importante aqui do nosso Encontro Nacional de Pesquisadores, Pesquisadoras de Serviço Social, compartilhar que a frente vem debatendo e construindo algumas ações voltadas à luta antirracista e, efetivamente, a construção de uma praxis antirracista, e de um exercício profissional antirracista. E, nesse sentido, nós elaboramos uma carta, que quer ser uma carta compromisso da Frente Nacional, assistentes sociais no combate ao racismo, ao processo eleitoral das entidades do serviço social, a ABEPS e o conjunto Cefes-Cres. Então, nós vamos fazer a leitura desta carta, que inicia com a epígrafe do Milton Nascimento, que diz: se muito vale o já feito, mais vale o que será. A Frente Nacional de Assistentes Sociais no Combate ao Racismo surgiu por meio da proposta de articulação de assistentes sociais negras e negros em âmbito nacional, para incidir sobre os espaços da categoria, buscando fortalecer e avançar coletivamente em ações antirracistas na formação e exercício profissional do serviço social brasileiro. Para isso, reafirmamos o posicionamento ético-político solidamente construído em pouco mais de 40 anos e ratificamos a trajetória histórica das assistentes sociais negras na renovação do serviço social brasileiro. O protagonismo e a resistência na construção do debate étnico-racial que levou as entidades da categoria a reconhecer e a incorporar esta pauta na sua agenda de lutas no final dos anos de 1980. Pautamos a necessidade da defesa do atual projeto ético-político do serviço social em sua radicalidade. E, se compreendemos que a emancipação humana é para todos os povos, é necessário apoiar a sua autodeterminação e resistência às variadas formas de violência e violação de direitos da população indígena, quilombola e periférica. Com base no princípio de superação dessa sociedade, rumo à construção de um mundo onde esta resistência não se faça mais necessária. Assumimos algumas diretrizes quando firmamos nosso posicionamento com base no Código de Ética, nas diretrizes curriculares, no documento Subsídios para o debate da questão étnico-racial para a formação do serviço social, bem como no acúmulo que vem sendo construído pelas e pelos pesquisadores e pesquisadores antirracistas da área, partindo do pressuposto de que o racismo é estrutural e estruturante das relações sociais, cuja compreensão se faz necessária para reafirmar o horizonte estratégico e a direção social do projeto de profissão e de formação construídos pelo Serviço Social Renovado, trincheira na qual também se situam nossas diretrizes. Por isso, a tarefa desta frente é assumir e defender de forma intransigente estes princípios, considerando nossa inserção nos diferentes espaços de formação e exercício profissional, que tem o antirracismo como política de posto de comando. Nesse sentido, apostamos e apontamos compreender o racismo numa perspectiva crítica de totalidade e como base fundante estrutural das relações sociais históricas, culturais, políticas e econômicas. Defender o projeto ético-político do serviço social
com uma direção antirracista, conforme orientam os princípios do Código de Ética e as diretrizes curriculares da BEPS, incorporando e fortalecendo o combate ao racismo a partir de subsídios que permitam construir competências profissionais efetivamente antirracistas no cotidiano da formação e exercício profissional, e também fortalecer a articulação com as entidades da categoria, a BEPS, Conjunto Cefes-CRES e ENESO, movimentos sociais e movimentos negros, na perspectiva de construção de uma direção antirracista. Enquanto Frente Nacional de Assistentes Sociais no Combate ao Racismo, para a efetivação dessas diretrizes, apontamos as seguintes tarefas: incidir dentro do serviço social brasileiro para ampliação e fortalecimento do debate étnico-racial e da luta antirracista, tanto no campo da formação, graduação e pós-graduação, quanto no exercício profissional. Fortalecer a continuidade da articulação com o Conjunto Cefes-CRES, a BEPS e ENESO, para a consolidação do debate étnico-racial nas suas instâncias deliberativas e organizativas, como a construção e ampliação dos subsídios, normativas e transversalização dos GTPs da BEPS. Considerando estes postos no manifesto do lançamento da Frente Nacional de Assistentes Sociais no Combate ao Racismo e recuperando as propostas da Carta das e dos Assistentes Sociais e dos Comitês de Luta Antirracista do Conjunto Cefes-CRES, que fora construída também por profissionais que integram a frente, no 49º Encontro Nacional do Conjunto Cefes-CRES, em setembro de 2022, apresentamos um conjunto de ações que devem ser tomadas como tarefas a serem executadas pelas futuras gestões ABEPS e do Conjunto Cefes-CRES, consolidando o compromisso das entidades da categoria com a agenda de luta antirracista e no fortalecimento da articulação com a frente. Para tanto, se faz necessário incorporar o debate étnico-racial de forma estruturante e transversalizada em todos os componentes curriculares da formação profissional, tanto no âmbito da graduação como da pós-graduação, com conteúdos precisamente definidos para que não corra o risco de serem diluídos. Fortalecer as entidades político-administrativas organizativas da categoria, a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, Executiva Nacional dos Estudantes de Serviço Social e o Conjunto Cefes-CRES, articulando o Fórum Nacional de Formação e a Frente Nacional de Assistentes Sociais no Combate ao Racismo, para que intensifiquem o debate sobre a questão racial, considerando sua necessária incorporação na formação profissional, no âmbito da graduação e da pós-graduação. Articular para que a BEPS e o Conjunto Cefes-CRES participem e incidam nos espaços de discussão, de deliberações quanto às políticas de ações afirmativas, em especial as políticas de cotas, como parte do processo de reparação histórica para o povo negro e indígena do Brasil. Incidir para que as regionais da BEPS e os conselhos regionais de serviço social empenhem esforços na constituição de comitês voltados à luta antirracista e no fortalecimento dos espaços já existentes, como espaço prioritário de organização profissional. Criar um Comitê Nacional de Luta Antirracista no âmbito do Conselho Federal de Serviço Social, em articulação com os conselhos regionais, a BEPS e ENESO, objetivando mobilizar ações de incidência no âmbito nacional e produção de subsídios sobre a questão racial e a formação e o exercício profissional antirracista junto à categoria profissional. Observar a composição étnico-racial no âmbito da BEPS e do Conjunto Cefes-CRES, para a constituição de chapas para os próximos processos eleitorais. Incorporar a pauta étnico-racial e o antirracismo no planejamento estratégico do Conjunto Cefes-CRES, das comissões e grupos de trabalho da BEPS. Promover formação para as e os trabalhadores e trabalhadoras e gestões do Conjunto Cefes-CRES e da ABEPS sobre a luta e exercício profissional antirracista.
fortalecer a importância do espaço criança, tendo em vista os desafios impostos às pessoas que exercem a maternagem, sobretudo pessoas negras, quilombolas e indígenas, no que diz respeito às condições de suas participações nas atividades e nos encontros da ABEPS e do conjunto Cefes-Cresce. Articular junto às COFs o debate antirracista, anticapacitista e anti-LGBTQIA+, fóbico, via capacitações, já que situações racistas são dirigidas tanto à categoria quanto são perpetradas por profissionais assistentes sociais. Investir na discussão sobre o preenchimento qualificado do quesito raça-cor, identidade de gênero, orientação sexual, deficiência e geração, em conformidade com os parâmetros oficiais de autodeclaração, com vistas à produção de indicadores sociais, especialmente a partir dos instrumentais do serviço social. Assegurar a previsão de cotas raciais nos processos seletivos e concursos promovidos pelo conjunto Cefes-Cresce. Interseccionar o debate antirracista ao debate sobre diversidade de gênero, orientação sexual e anticapacitista. Articular junto às e os assistentes sociais que discutem anticapacitismo, ações que explicitam o caráter pedagógico da autodescrição. Incluir no curso Ética e Movimento o debate sobre relações étnico-raciais e o exercício profissional antirracista. Enfatizar a necessidade de trabalhar os subsídios para o debate sobre a questão étnico-racial na formação e serviço social, nos fóruns nacionais e regionais de formação e trabalho profissional com qualidade. Articular com a ABEPS via os grupos temáticos de pesquisa, principalmente o GTP, Serviço Social, Relações de Exploração, Opressão de Gênero, Feminismos, Raça, Etnia e Sexualidades, a realização do debate das diretrizes curriculares, considerando que a questão social brasileira tem como elemento central o racismo. Garantir o debate sobre relações étnico-raciais nas atividades da ABEPS, como, por exemplo, oficinas regionais, oficina nacional e ABEPS itinerante, a fim de dar continuidade à construção dos subsídios para o debate sobre a questão étnico-racial na formação e serviço social, contribuindo para a revisão curricular no âmbito da graduação e da pós-graduação. Manter a Comissão Temporária de Trabalho, CTT Antirracista da ABEPS, Formação Antirracista e Promoção da Igualdade Étnico-Racial, construída no biênio 2021-2022, pela gestão Aqui se Respira a Luta, para garantir a continuidade do debate sobre relações étnico-raciais, com o objetivo de produzir materiais que possam contribuir no direcionamento do debate antirracista na área. Incluir, garantir ou oficializar na programação dos encontros nacional e descentralizados do conjunto Cefes-Cresce espaços para a discussão do exercício profissional antirracista, interseccionando a diversidade sexual, de gênero e anticapacitismo. Discutir o processo de gentrificação, processo de expulsão da população negra de seus territórios originários por conta da revitalização, entre aspas, dos mesmos por parte do Estado e racismo ambiental via direito à cidade. Buscar a articulação com os movimentos sociais que protagonizam a luta antirracista e junto à Frente Nacional de Assistentes Sociais no Combate ao Racismo. É isso, né? A Frente lançou essa carta no último dia 8, né? Foi uma carta construída coletivamente, não apenas no tempo presente, né? Eu acho que isso é importante que seja dito, mas ela é uma carta construída historicamente por muitas mãos, nas trincheiras do serviço social brasileiro, muitas mãos que vão dar continuidade também, que se somam junto nessa luta coletiva. Vocês podem acessar a Carta da Frente, né, na rede social, no Instagram da Frente, né, através do @ASAntirracista, né, que pode estar tendo acesso à carta e fazendo ampla divulgação. Acho que é isso, a gente agradece a oportunidade.